Meus amados, antes de lermos a palavra nessa noite, e antes de meditarmos no sermão do Salmo 139, eu gostaria de reforçar dois pedidos de oração. O primeiro deles é em relação à família do irmão diácono Benigno, diácono da nossa igreja mãe, a Ciba, que veio a falecer nessa manhã. Estávamos ainda no culto pela manhã e nos sobreveio a notícia. Nosso irmão já há algum tempo estava enfermo e aprove ao Senhor recolhê-lo, e nós vamos estar orando por sua família, para que o Senhor possa sustentá-los e confortá-los nesse momento. O irmão já tinha uma idade avançada e rogamos ao Pai que console todos os seus familiares. E eu quero reforçar a oração que o nosso irmão Claudson fez pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Nós estamos vendo tudo o que está acontecendo e é inevitável que nós não venhamos nos compadecer. Eu confesso aos irmãos que catástrofes como essa, elas me deixam muito abatidos, e essa em especial por ter amigos que estão plantando igrejas ali naquela região. E no grupo da Atos 29, até compartilhei com os irmãos algumas experiências de alguns pastores, e hoje eu estava conversando com um pastor de uma igreja lá em Novo Hamburgo, região metropolitana de Porto Alegre, e a informação que ele nos trouxe foi assim, desesperadora. A igreja está toda destruída. Eles tinham acabado de alugar um prédio, um espaço para o culto, e não sobrou absolutamente nada. Do que sobrou foram poucas coisas de som, equipamentos de música. E fora isso, eles têm 8 famílias que estão desabrigadas, e o espaço da igreja, do que restou, eles estão abrigando algumas pessoas. Então, a situação é realmente caótica, e eles estão orando, meus irmãos, por pelo menos 3 coisas. Primeiro, para que a chuva pare. Segundo, para que a água possa escoar. E terceiro, para que o nível do rio, o rio Guaíba, ele não continue subindo, porque a tendência é que até os próximos 3 dias a chuva continue. Mas nós vamos orar, e à medida do possível, você que deseja também contribuir com uma oferta, uma ajuda, eu vou até estar disponibilizando o Pix da igreja. Qualquer ajuda nesse momento ela é válida. Acho que vale até a pena um esforço aqui da nossa igreja para poder estar socorrendo esses nossos irmãos. Vamos orar então? Pai amado, nós queremos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que possa estar confortando a família do nosso irmão Benigno, teu servo que bravamente lutou e esteve conosco. Oramos que o Senhor possa confortar a sua família, a sua esposa, filhos e netos, para que nesse momento eles encontrem conforto e consolo no Senhor. Oramos ainda pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que têm enfrentado esse período de chuvas e de enchentes, alagamentos. As imagens que nós temos visto são desoladoras, porém, Senhor, a nossa confiança está em Ti. Quero orar em especial pelos pastores Emanuel e Tarek, da Igreja em Reforma, da Igreja Viela. Que o Senhor sustente os teus servos que estão ali passando por circunstâncias adversas e complicadas. Que o Senhor possa trazer, Senhor, a solução para tudo isso e mostrar o quanto o Senhor é fiel, e que o teu nome em tudo isso, Senhor, seja glorificado. Que haja uma trégua na chuva, que a água possa ser evacuada e que o Senhor possa sustentar os teus filhos durante esses próximos dias. Pai, nós oramos porque confiamos em Ti e temos no Senhor o nosso recurso, não final, mas o recurso principal. Confiamos e descansamos em Tua soberania. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 139, meus irmãos. Vamos ao texto bíblico. Estamos caminhando para o final dessa série dos Salmos. Teremos aí, no máximo, mais 3 ou 4 sermões. E este salmo,
é, sem dúvidas, um dos mais belos salmos da definição de adoração composta pelo salmista Davi. Eu quero ler com você e logo na sequência trazer algumas nuances importantes desse texto. Vamos ler Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso o atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim conduta ou algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Meus irmãos, este é, sem dúvidas, um dos salmos mais belos da poesia do Saltério. Não à toa, este salmo é conhecido como a coroa de todos os salmos. Na minha opinião, no Salmo 139, Davi se superou na sua percepção de quem Deus é. Este salmo, o Salmo 139, ele tem uma capacidade maravilhosa de ir na essência mais obscura do nosso ser e revela a diferença de quem conseguiu desenvolver um relacionamento e não apenas uma relação com Deus. A grande verdade, meus amados irmãos, é que as definições de Davi neste salmo, elas são tão profundas e tão maravilhosas, que se você prestar bem atenção, em dado momento o salmo chega a ser assustador, tamanha a maravilha que está diante de nós. E a sensação que nós temos à medida que vamos lendo esse texto é que ele nos deixa na sensação de maravilhamento diante desse Deus que, de acordo com o texto, é tão maravilhoso. Portanto, o Salmo 139, eu diria que é maravilhosamente assustador. Tanto que em dado momento do texto, Davi vai dizer: tal ciência para mim é espantosa.
Tal conhecimento para mim é maravilhoso, porque diante da realidade da adoração que Davi está prestando ao Senhor, ele vai se deparar com a realidade de um Deus que é extremamente maravilhoso. Spurgeon, comentando esse salmo, declarou o seguinte: o brilho deste salmo é como uma pedra de safira, ou como o reluzente berilo de Ezequiel. Inflama-se de tal luz que pode transformar a noite em dia, como um farol, o primeiro farol. Este canto sagrado lança uma luz clara sobre as regiões mais longínquas do mar e avisa as pessoas daquele ateísmo prático que ignora a presença de Deus e assim faz naufragar a sua alma. Este salmo, irmãos, é um salmo notável e recheado de lições preciosas acerca dos atributos maravilhosos de Deus. Eu quero dizer para você, se você deseja conhecer Deus e os seus atributos, medite no Salmo 139. Porque aqui Davi vai nos presentear com definições maravilhosas acerca do ser de Deus. E essas definições começam com Davi revelando a capacidade onisciente de Deus. Olha o que ele vai dizer no verso 1: Senhor, tu me sondas e me conhece. Olha como Davi começa a adoração. Ele já começa em uma definição altíssima. Ele já começa elevando o padrão da sua adoração com uma expressão que define exatamente a capacidade da onipotência e da onisciência de Deus. Senhor, tu me sondas. E essa expressão fala de um vasculhar profundo, uma investigação metódica. Davi está dizendo que Deus o conhece tanto que não há espaço no seu ser que Deus não saiba. Davi está nos informando que Deus é tão conhecedor de todas as coisas dentro de si, que a capacidade que ele tem de sondá-lo, ela é tão maravilhosa, que não há nada dentro dele ou fora que o Senhor não conheça. Davi, portanto, fala: Senhor, tu me sondas e me conhece. Veja, não é sondar para conhecer, ele já me conhece. E porque já me conhece, ele sabe muito bem quem sou. E o fato de o Senhor nos sondar e nos conhecer não muda nada em nós, aliás, não muda nada nele, mas muda tudo em nós. Porque nós estamos diante de um Deus que não existe nada que fique patente aos seus olhos. O Senhor conhece-nos de maneira profunda. Ele já sabe quem sou. Ele conhece as gavetas obscuras da minha alma. Ele conhece as sujeiras que eu jogo para debaixo do tapete. Aquilo que geralmente eu quero esconder, Deus conhece. Então veja, Davi já começa a sua adoração com uma definição profunda da onisciência de Deus. Ele sonda o que ninguém sonda. Ele sabe o que ninguém sabe. Que Deus é esse que Davi está definindo, meus irmãos? Um Deus que conhece aquilo que nós somos por dentro. Aquilo que ninguém conhece. Aquilo que a multidão não sabe quando nos vê. Aquilo que as pessoas não sabem. O que guardamos do lado de dentro, Davi está dizendo, é conhecido por esse Deus, porque ele nos sonda e nos conhece. Então Davi declara essa soberania da onisciência de Deus, pelo fato de que ele sonda e conhece. Só que Davi agora no verso 2, vai abrangendo as suas definições de adoração, e no verso 2 agora, ele vai dizer o seguinte: sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Olha que interessante. Davi, ele vai nos revelar agora que o conhecer de Deus não apenas é para coisas insondáveis dentro de si, mas também Davi vai revelar que o Senhor conhece as coisas mais comuns do dia a dia, como sentar e levantar. Não é interessante isso? No verso 1, Davi fala: Senhor, tu sondas o que ninguém sondas, me conheces como ninguém conheces, mas também sabe o meu sentar
e o meu levantar. Ou seja, Ele conhece o mais profundo da minha vida e conhece também o mais comum do meu dia a dia. Ele me conhece por dentro, mas também sabe do meu sentar e do meu levantar. Sentar e levantar, irmão, são coisas que você faz todos os dias que você perde as contas. É ou não é? Só aqui na igreja é um senta e levanta toda hora, porque faz parte da dinâmica da nossa liturgia. Então veja, o que Davi está dizendo quando ele fala que o Senhor sonda e conhece, e depois ele fala que conheces o sentar e o levantar. Davi está dizendo que esse Deus é um Deus para a vida. É um Deus que me conhece quando ninguém conhece, mas é um Deus que também não se limita à rotina religiosa do culto de domingo das 18 às 20. Mas Ele conhece as dinâmicas corriqueiras do dia a dia. Ele conhece o meu sentar e o meu levantar. Ele me sonda no domingo de adoração, mas também me conhece na segunda da rotina diária da vida. O maravilhoso nisso tudo, irmãos, é que para Deus o extraordinário também está no comum. Deus é onisciente para me sondar por dentro, assim como é onisciente para me observar quando me sento e quando me levanto. Davi está definindo a adoração, falando: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes do meu sentar, do meu levantar. Só que agora ele exagera demais, porque ele vai dizer o seguinte: de longe percebes o meu pensamento. Aqui, irmãos, Davi expressa o nível máximo da onisciência de Deus. Ele conhece os pensamentos. Já parou para pensar nisso? O Senhor conhece os nossos pensamentos. Irmãos, isso ninguém, absolutamente ninguém conhece. Nem quem convive com você todos os dias. Nem quem sabe tudo sobre você conhece o que você está pensando. Deus conhece. Não sei se foi ontem ou foi hoje, eu fui falar alguma coisa com Thaís, ela falou assim: pensei que você ia falar o que eu estava pensando. Eu falei: não cheguei nesse nível ainda não. Diga logo, né? Mas nem quem nos conhece a tal ponto vai sondar o nosso pensamento. Já diria os mais antigos, já diria a vovó, que pensamento é terra que ninguém anda. De fato, meus amados irmãos, o pai não sabe o que o filho pensa, a esposa não sabe o que passa na cabeça do esposo, o pastor não conhece o que você pensa. Ele conhece todos os nossos pensamentos. Que Deus maravilhoso é esse, meus amados irmãos, que quando a gente pensa, Ele sabe. É interessante que nós formulamos mais de 10.000 pensamentos por dia, e muitos desses pensamentos nós sequer percebemos, porque eles são pensamentos do inconsciente. A Bíblia diz aqui que Deus de longe conhece todos os nossos pensamentos. Já parou para pensar que Deus conhece o pensamento que eu não conheço? Como assim, pastor? Jeremias 33, versículo 3. Como é que diz o texto? Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, aquilo que a gente pensa e nem sabe porque está pensando, Deus sabe porque pensamos. Olhe que adoração profunda e tremenda Davi está colocando diante de nós. Senhor, tu me sondas, me conheces, sabes o meu assentar, o meu levantar, e também conheces o que eu não conheço. O Senhor conhece o meu pensamento. A terra que ninguém anda, Deus caminha. Ele conhece o que formulamos quando ninguém sabe o que estamos pensando. Pensou agora, se fosse projetado no monitor os nossos pensamentos? Ia ter gente aqui pensando no jantar de daqui a pouco, nas contas da segunda, no time que perdeu, e por aí vai. O Senhor conhece todos estes pensamentos. E Davi vai definindo a adoração, no verso 3 ele ainda fala: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos.
Veja, irmãos, Davi utiliza aqui um verbo interessante: esquadrinhas o meu andar. A palavra esquadrinhar vem do verbo latim scrutinare. E essa palavra significa procurar algo em todos os cantos, como se separa o lixo. Tanto é que o radical dessa palavra é a palavra escruta, que é literalmente lixo ou trapo. Olha o que Davi está dizendo: Senhor, no meio das minhas sujeiras, eu sei que o Senhor me acha. No meio dos meus trapos, o Senhor me encontrou. Que maravilhosa é essa adoração, meus amados irmãos. Davi diz: o Senhor esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E é interessante que aqui ele vai dizer sobre andar e deitar. Veja, ele conhece os movimentos e os detalhes da nossa rotina diária. Ele esquadrinha o nosso andar, movimento ativo, deitar. O deitar aqui fala de um momento obscuro da vida, de quando eu não deito, aliás, de quando eu deito, mas não consigo dormir. A ideia do texto é que ele está ao nosso lado nas noites escuras da alma. O que eu acho maravilhoso, irmãos, nesse texto aqui, Davi, ele está dizendo em definições maravilhosas sobre Deus. Ele fala: Senhor, tu me sondas, me conheces e me esquadrinhas. Veja, o Deus onisciente também me conhece. O Deus que criou tudo também me criou. Abraham Kuyper, o famoso teólogo holandês calvinista, disse que não há 1 centímetro quadrado no universo que Cristo, que é Senhor de todas as coisas, não diga: é meu. O que Davi está dizendo para nós aqui, meus amados irmãos, é que há sentido em cada detalhe, cada pequeno detalhe da vida a propósito. Você não está sentado nessa cadeira aí à toa. Há um propósito em cada pequeno detalhe, desde o sentar, desde o levantar, desde o deitar, desde o pegar o ônibus, aquele horário, aquela hora, está tudo de acordo com a história maior, onde Deus é soberano e é o Senhor de toda a história. Quando nós paramos para pensar e viver a vida dessa forma, valorizaremos cada pequeno detalhe da vida, porque tudo coopera para a soberania de Deus. Irmãos, esse texto ele é assustador. Tem coisas aqui que são misteriosas demais para a nossa compreensão. Veja o que diz o verso 4: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente. Veja, irmãos, Davi é muito feliz na sua adoração, porque agora ele vai declarar que o Senhor é tão onisciente que ele conhece as palavras que falamos antes dessas palavras chegarem à nossa língua. Ou seja, quando ainda estamos processando as palavras no pensamento, Deus já sabe quais são essas palavras. E é interessante que algumas traduções dizem assim: antes que a palavra chegue à minha língua, tu já a conheces toda. Olha que interessante, Deus já conhece a palavra toda. Por que toda? Porque palavras são perigosas. Sim ou não? Palavras podem ser armas. E ele conhece toda a palavra. Sabe aquela coisa de meias palavras que algumas pessoas usam assim, tipo, deixa a coisa dúbia, subentendida? Deus conhece a palavra toda, a tal ponto que ele conhece como a palavra surgiu, como ela saiu, como alguém ouviu, como deveria ter ouvido, como eu deveria ter falado e como alguém deveria ter entendido. Deus conhece tudo isso. Deus conhece, inclusive, meus amados irmãos, cada palavra não dita. Sim ou não? Quantos de nós aqui não já falamos palavras que não foram ditas, mas que no pensamento nós falamos? E no pensamento a gente fala. No pensamento a gente mata. No pensamento a gente assassina o outro. Deus conhece inclusive essas palavras que não foram ditas. É interessante que Samuel, quando foi ungir Davi a rei, ele olhou os irmãos de Davi, todos eles bodybuilders de Israel, todos eles fortes, belos,
E Samuel disse: certamente está o ungido do Senhor na minha frente, é esse aí. E quando ele é levado a Davi, um jovem raquítico, franzino, ruivo, sem aparência, Samuel ficou assim, tipo, não é possível, não pode ser. E olha a palavra não dita de Samuel. Quando ele olha para os irmãos de Davi, ele fala: certamente está aí o ungido do Senhor. Quando vê Davi, ele fala: certamente esse não é o ungido do Senhor. Até que a Bíblia diz que Deus olha para os equívocos do pensamento de Samuel e diz: não, o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência, Deus conhece o coração. Esse salmo é maravilhoso, irmãos, porque ele revela para nós a tamanha inteireza da capacidade do ser de Deus. No verso de número 5, Davi ainda vai declarar: tu me cercas por trás e pela frente, pões a tua mão sobre mim. O que Davi está dizendo é que Deus é tão onisciente que Deus não deixa nada escapar. Para onde Davi olha, Deus está. Isso aqui é maravilhoso, irmãos, porque a vida é repleta de coisas ruins, mas também é repleta de Deus, e isso basta. Se você olhar para todo lado do mundo, é morte, é tragédia, é catástrofe. A vida está cercada de coisas ruins, mas a vida também está cercada de Deus, e nós podemos tirar os olhos das tragédias e olhar para o nosso Senhor. E olhar para Deus é confiar nele. Tu me cercas, Senhor, por trás, pela frente, a sua mão está sobre mim. Não há nada, absolutamente nada, que não esteja patente aos olhos de Deus. Agora, olha o verso 6, irmãos, que interessante. No verso 6, Davi recua. No verso 6, Davi fala assim: opa, peraí, isso aqui não dá para mim não. Olha o que ele diz: tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. Algumas traduções mais antigas dizem assim: tal ciência é para mim maravilhosa. Davi está tão maravilhado com o que ele está definindo sobre Deus, que ele logo reconhece que tudo isso é grande demais para ele. E ele vai declarar: não, peraí, tal conhecimento é muito maravilhoso, tal ciência é maravilhosa. O que Davi está dizendo é: quando nós nos deparamos com este Deus, nós vamos reconhecer que nós somos limitados demais, humanos demais para entender Deus em sua plenitude. Deus é perfeito, irmãos. Como definir esse Deus? É o que Davi está dizendo. Não, peraí, tal ciência, tal conhecimento para mim é maravilhoso demais. A minha mente humana não consegue alcançar quem é esse Deus. Sabe o que eu acho interessante aqui? É que Davi fala assim: não, tal ciência para mim é maravilhosa. Davi reconhece que diante de Deus, o Senhor é soberano. Hoje em dia, nós vemos o contrário. Hoje, a gente vê pessoas que sondam Deus, pessoas que desenvolvem uma arrogância espiritual, gente que se acha mestres do saber, que monopolizam Deus como se Deus fosse manipulável. E o fato é, meus amados irmãos, que quem se aproxima deste conhecimento já se maravilha, porque sabe que diante da imensidão do ser de Deus, nós somos muito poucos. Me mostra uma pessoa que é formada em Deus, PhD em Jeová. Não tem ninguém. Por quê? Porque Deus é insondável. Deus é esse ser que, quanto mais você mergulha nele, mais complexidade você tem. Deus não é um ser simples, raso, que você encontra as definições pré-fabricadas. Não, meus amados irmãos. A complexidade de Deus é que me encanta. E tem gente que fala assim: não, Deus é simples. Não, Deus é complexo. Deus é tremendo, meus amados irmãos. Paulo ficou tão encantado com a complexidade de Deus, que em Romanos 11, ele declara: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos.
Porque quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para que lhe seja recompensado? Aí Paulo, diante dessa complexidade, vai simplesmente se prostrar e declarar: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Meus amados irmãos, isso aqui é o que a teologia chama de doxologia, ou seja, é quando diante das maravilhas de Deus, o que nos resta é nos prostrar e adorar. Pastor, eu estou maravilhado com Deus, o que eu faço? Se prostre e adore, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Pastor, eu não entendo tudo sobre Deus, tem coisa que eu ainda tenho dúvida, o que é que eu faço? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sim, de fato, tem coisas que nós jamais saberemos, e dos mistérios de Deus, o que fazemos, senão nos prostrar, nos lançar aos seus pés e adorarmos o seu nome. Agora veja a lógica de Davi. Tal ciência é maravilhosa demais para mim. O que é que eu faço agora? Davi pensa assim: vou fugir. Deus é muito maravilhoso, vou fugir, vou sair daqui. Eu não posso estar diante de um Deus tão grande. No verso 7 ele fala: para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? A lógica de Davi aqui é muito interessante. Davi está dizendo assim: Deus é tão tremendo que dá vontade de fugir. Mas a pergunta é: para onde eu vou fugir? Se não há ausência para Deus. Já parou para pensar nisso? Não existe ausência para Deus, porque Deus está em todos os lugares, Ele é presença constante. E para onde Davi vai, ou imagine que possa ir, ele vai se deparar com quem? Com Deus que lá está. Aí no verso 8, Davi começa a traçar um caminho de fuga. E ele vai levantando algumas possibilidades de onde pode fugir. Ele vai dizer: se subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Olha que interessante. Davi começa o caminho da fuga pelo óbvio. Vou fugir para onde? Para o céu. Só que no céu é exatamente o palco da manifestação da glória de Deus. É lá onde ele está, assentado sobre o trono, adorado pelos anjos. Deus está lá. Aí Davi fala: não, então eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer a minha cama na sepultura. A poesia hebraica aqui está falando das circunstâncias em que a gente dorme e a noite é tão longa que a gente não acorda pela sensação de esgotamento. Davi fala: Deus está lá também. Algumas traduções colocam a palavra inferno. Haja vista que a palavra inferno e sepultura é a mesma, Sheol. Veja, Davi diz: se eu for ao céu, ele está lá. Se eu for ao inferno, ele vai estar lá também. E aqui, irmãos, a gente para abrir um parêntese e trazer um rápido ensino sobre o inferno que é muito equivocado. Muita gente acha que o inferno é um lugar que Satanás vai reinar e, por consequência, as pessoas que para lá forem enviadas serão atormentadas pelo diabo, e o diabo vai estar lá com um tridente na mão, espetando as pessoas, atormentando elas. Só que não é isso que o texto fala. Tem uma frase filosófica muito bonita de um autor que ele tem até algumas obras boas, Max Lucado. Max Lucado, ele fala uma frase que ela é muito bonita, impactante, só que ela é herética. Ele fala o seguinte, que o terrível do inferno é o fato de que Deus não estará lá. Mentira. O texto fala que Deus é também Senhor do inferno. Ele também estará lá. Fazendo o quê? Apocalipse 22 revela. Nós estudamos aqui. O que é que vai dizer lá? Que o diabo, junto com os seus servos, foram lançados no lago do inferno ou no lago de fogo para serem atormentados. Então o diabo não vai atormentar, ele vai ser também atormentado. Aí eu pergunto: quem é que vai atormentar o diabo? Deus, o Senhor dos céus, da terra e do inferno. Portanto, meus amados irmãos, Deus é tão onisciente, é tão onipresente, é tão maravilhoso que Davi diz: se eu for ao céu, tu estás. Se eu for ao inferno, o Senhor é rei sobre todas as coisas.
sobre todas as dimensões, o Senhor reina para sempre. Você pode nessa noite, meu amado irmão, se render a este Deus em adoração. Esse texto me deixa maravilhado com esse Deus. Davi então percebe que não adianta fugir. E no verso 10 ele vai dizer por quê. Ele diz, mesmo ali, ou seja, no inferno, a tua mão direita me guiará e me susterá. A mão direita guia e a outra mão à esquerda sustenta. Veja, para Deus ele ressignifica a bênção, né? Para Deus não tem esse senso de esquerda e direita. Tudo é definido por ele, nada o define. Versos 11 e 12, Davi continua dizendo, mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Quem aqui tem medo de escuro? Se não tem, agora um dia teve, porque o escuro é o nosso medo mais primitivo. E no escuro nós temos medo porque a gente não sabe de onde vem o ataque do inimigo. Só que Davi é tão feliz na adoração que ele fala que trevas e luz para Deus são a mesma coisa. Deus não conhece escuro nem claridade. Deus é autossuficiente em si mesmo. Nada o define, mas tudo é definido por Ele. Sabe, irmãos, essa noção de dia e noite, tempo, quem tem somos nós. É a gente que conhece tempo, Deus não. Deus ele não habita na esfera do tempo, Deus é eterno, Deus é Senhor. Deus ele existe e subexiste no seu próprio espaço que não é o nosso. Davi então parte agora do Senhor que cria todas as coisas e as sustenta, para o Senhor que tece como um bom tecelão o seu servo ainda no ventre. Olha o verso 13. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Davi vai mostrar agora que o Deus que criou todas as coisas cuidadosamente também nos criou. E o texto fala que Deus ele teceu cada um de nós no ventre da nossa mãe. É interessante que o que Davi está dizendo é que Deus juntou as suas partes como quem tece um pano ou como quem confecciona uma cesta. Sabe o que Davi está dizendo, meus amados irmãos? É que nós não somos obra do acaso. Nós somos obras da mão de um Deus que foi cuidadosamente especialista em criar cada um de nós. Você não veio ao mundo por acaso, por descuido, por acidente, porque o anticoncepcional falhou, porque foi mal planejado. Não! Deus criou você para a glória dele, e ele fez isso tudo de maneira muito especial. Ele sabe cada detalhe, cada célula, cada osso, cada parte, ele criou de forma especial. No verso 14, Davi diz, eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Irmãos, Davi está revelando para nós aqui que foi criado de um modo especial. Como se dissesse que Deus é esse tecelão perfeito que cuida de cada fio. Olha que interessante. O ser humano é um ser tão complexo que o corpo humano possui mais de 30 bilhões de células. Cada uma dessas células possui 2 metros de código genético. E nenhum milímetro disso se embaraça aqui dentro. Está tudo organizadamente feito por Deus. Tanto é que quando os médicos estudam o corpo humano, eles ficam maravilhosos com essa capacidade de ver tudo interligado e tudo funcionando perfeitamente bem. Por exemplo, nós temos dentro do nosso organismo o chamado suco gástrico, né? O suco gástrico é interessante porque é esse líquido que ele transforma alimentos como carne, a acidez desse líquido
ela é capaz de triturar a carne para que a gente faça a digestão. A ponto de que, se você perder esse suco, esse líquido, você acaba morrendo. Tanto é que é muito arriscado quando a gente fica vomitando bastante, porque é capaz de perder parte desse líquido. Veja, está tudo orquestradamente, perfeitamente planejado por Deus. E Davi diz assim: disso a minha alma, aliás, disso eu tenho certeza. Algumas traduções mais antigas falam: a minha alma sabe. O que Davi está dizendo é: essa foi a ideia de Deus. Que ideia? Me fazer, me criar do jeito que eu sou. Isso é libertador, irmãos, porque Deus lhe projetou com todo cuidado para você ser assim, exatamente assim. Deus não pegou Walter e comparou com Wagner. Não, esse aqui eu fiz assim, então vou ter que fazer. Não. Deus criou você para você ser você. E não há nada melhor, meus irmãos, do que ser quem Deus nos projetou para ser. Aleluia. Que maravilhoso é o Deus desse salmo. Verso 15: os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Ossos, esqueleto aqui, falam de estrutura. O que Davi está dizendo é: ele já conhecia a minha estrutura muito antes de eu nascer. Davi sabia que Deus sabia que por muitas vezes ele não suportaria a fraqueza, porque a nossa estrutura é pequena, irmãos. Os nossos ossos são frágeis comparados à grandeza deste Deus. Ele conhece a nossa estrutura, ele sabe da nossa fraqueza. Verso 16: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Eu vou ler de novo esse texto porque ele revela muita coisa. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Olha o que Davi está dizendo: o Deus soberano projetou cada dia para que eu viva de acordo com a sua vontade. A gente sabe que existe aqui uma tensão entre a soberania de Deus e a liberdade humana, e que nós somos responsáveis por nossas escolhas, é verdade. Mas em linhas gerais, cada dia que você viveu até aqui foi projetado na eternidade. Deus já sabia que você viveria todos esses dias, de modo que a gente não sabe o dia de amanhã. Deus já sabe. E Davi diz: todos esses dias foram escritos no seu livro. Vontade de dar um glória a Deus, bem pentecostal. Porque, irmãos, o que Davi está dizendo é que nós não somos um acidente, nós somos um propósito. Os nossos dias já foram escritos, a nossa história já foi pré-determinada. Deus sabe como acabará os nossos dias. Sabe de uma coisa, irmãos? Deus não errou quando te escolheu. Deus não errou, não foi uma escolha errada. Deus sabia, como diz a canção que nós analisamos aqui terça-feira, o Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que eu falharia. O Senhor sabia que eu... Enfim, mas mesmo assim me escolheu. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Os nossos dias foram escritos no livro de Deus. Isso indica para nós, meus amados irmãos, é que Deus sabia o que estava fazendo quando nos escolheu. Portanto, nós podemos descansar na sua imensa soberania. Amém, meus irmãos. No verso 17, Davi diz: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. É interessante que Davi diz assim:
como são preciosos para mim os teus pensamentos. Só que veja, Davi falou anteriormente que ele não sabe os seus próprios pensamentos, mas ele conhece os pensamentos de Deus. O que Davi está dizendo é que ele não sabe se definir por si só, mas confia no que Deus pensa a respeito dele. E por confiar, Davi se alegra, Davi celebra e, sobretudo, Davi descansa. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. O que Davi está dizendo é que o que Deus pensa acerca de nós é muito, infinitamente maior do que nós pensamos. De modo que o que nós pensamos é limitado por nossas capacidades humanas. Mas o que Deus projetou para nós em termos de pensamento acerca dele mesmo é infinitamente maior, de modo que nós não conseguimos imaginar. Irmãos, dava para terminar aqui, porque que coisa maravilhosa, né? Que texto lindo, que texto belo. Só que o texto não acaba aí. Observe o que Davi vai dizer entre os versos 19 e 22. Parece que ele dá uma destoada, Biel, da adoração. Ele está falando assim, ó: Senhor, tu me sondas, me conheces, sabes o meu deitar, meu levantar, de longe conheces meus pensamentos, o Senhor é soberano, tal. E no meio da adoração, o que é que ele faz? Ele joga o que está pensando. Ele joga o seu coração. Olha o que ele vai dizer no verso 19 ao 22. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Calma, Davi, como é que pode? No meio de uma adoração tão bela. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade. Em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero-os inimigos meus. Espera aí, irmãos. No meio da adoração belíssima, Davi traz uma oração imprecatória. Chega a ser surpreendente e assustador o fato de que no meio dessa belíssima adoração, Davi vai revelar sentimentos tão humanos como ódio. E nós temos problema com ódio, sim ou não? Porque o nosso ódio é pecaminoso. O ódio de Deus é santo. O ponto é, pastor, como é que pode Davi, no meio dessa adoração tão bela, colocar sentimentos tão humanos, de ódio, de ódio? É interessante que ele fala, né? Quem dera matasse os ímpios. Pensa assim, não, Davi vai agora terminar com uma adoração suave, né? Porque ele foi em níveis aí de adoração profunda. Agora ele vai terminar de forma bem tranquila. Ele, quem dera matasse os ímpios. A verdade, irmãos, é que a luz, ouça bem, a luz revela o que nós temos por dentro. Qual foi a oração de Davi no verso 1? Senhor, tu me sondas. Qual foi a oração? Senhor, tu me sondas. E o que é que Deus faz? Deus faz justamente isso. Quando Deus sonda Davi, Deus mostra a Davi quem ele é por dentro. Está aqui, Davi, ó, esse aqui é você. Você não quer que eu te sonde? Pois bem, está aqui, você é isso aqui. Quem é você? Um ser que odeia. Um ser de um coração mau, afetado pelo pecado de Adão. Esse aqui é você, Davi. Que oração perigosa. Senhor, tu me sondas. É verdade. Sabe o que Deus está dizendo aqui para Davi? Davi, eu conheço você como ninguém conhece. Portanto, eu revelo o que ninguém sabe. Porque todo mundo conhecia o Davi da harpa, né? O Davi da adoração. Deus fala, eu sei quem você é, Davi. Olha quem você é aqui. Aí Deus fala, agora vá, mostre quem é você. Eu odeio os meus inimigos. Quem dera se Deus os matasse.
Mas o ponto aqui é o seguinte, irmãos. Pastor, é legítimo sentir ira? É legítimo até odiar alguém? E a resposta é que sim. A Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. Observe que a ira em si não é pecado. O pecado é quando eu condiciono a minha ira para a pessoa errada. O que é que Davi faz aqui? Davi leva a sua fúria para Deus e não para o próximo. Quando é que a minha ira se torna pecaminosa? É quando eu deixo de levá-la para Deus e levo para alguém. Para a esposa, para o esposo, para o pai, para a mãe. Davi não faz isso. Davi leva para Deus a sua fúria, porque ele sabe que ninguém melhor que Deus para me conhecer como de fato eu sou. A verdade, irmãos, é que na ira eu revelo quem sou. Nesse momento de ira, as máscaras caem. Era bom filmar a gente irado, né? Porque essa cara de santinho que a gente tem na ira, meu Deus do céu, ela cai por terra. Tomado pela ira, dominado pela raiva, a gente revela um coração igual ao de Davi. O que a gente aprende com isso, meus amados irmãos? É que é legítimo que eu sinta a ira de alguém, mas não é legítimo que eu canalize essa ira para esse alguém. Eu preciso aprender a levar a minha ira para o Senhor e não para os outros. É isso que os salmos imprecatórios fazem. Expressam sentimentos humanos. Por quê? Porque nada impressiona a Deus, irmão. Em oração, em adoração, não tem palavra humana que vai dizer: olha só, Deus falando assim, que agora me surpreendeu, que palavra bonita. Não. Por vezes o salmo é assim: Senhor, eu odeio meu inimigo, quero que o Senhor mate ele. Senhor, dá um soco no queixo do meu inimigo, quebra a mandíbula dele. Por quê? Porque é legítimo que a adoração, irmão, ela seja repleta das verdades que eu levo para Deus. Davi vai concluir, verso 23 e 24. Olha a oração que ele faz de novo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Davi finaliza a adoração repetindo o que ele falou no início: sonda-me. Só que veja, Davi agora vai repetir a palavra porque existem coisas que a gente ouve que elas vão ganhando um novo sentido à medida em que a gente vai ouvindo ela outras vezes. É ou não é? Quem aqui já ouviu uma canção várias vezes, mas em um determinado momento você ouviu aquela canção e aquilo ganhou um novo significado? Fala: caramba, que nunca parei para ouvir assim. Os irmãos ficam mangando de mim porque eu gosto daquela música Jesus em Tua Presença, e todo PGM eu quero cantar ela. E não é à toa, essa música ela é muito antiga, eu sempre ouvi essa música, mas teve um dia que eu cheguei no culto, e era um culto de semana, assim, um dia bem agitado no trabalho. Eu fui para a igreja, quando cheguei na igreja, o irmão do louvor começou a cantar esse hino, e aí ele, quando chegou naquela parte que fala assim: o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha. Isso aqui, irmãos, explodiu na minha mente, que eu parei assim, falei: meu Deus, é verdade, o véu separava, nós estávamos separados de Deus. Foi essa sensação, quando a mente explode assim, aquela coisa. Nunca tinha parado para pensar nisso. E a partir dali a música ela ganhou um sentido. Parecia que à medida que o irmão cantava, parecia que notas musicais saíam dele assim, uma coisa quase sobrenatural. Porque tem coisa que a gente ouve, mas quando a gente ouve de uma maneira mais aguçada, elas ganham um novo sentido. É a mesma sensação de, por exemplo, usar óculos. Fui no médico, no oftalmologista, e a médica falou: você tem astigmatismo, tem que usar óculos. Só que eu sempre pensei assim: não, minha visão é boa, nunca precisei usar óculos, né? Nunca vou precisar, minha visão está legal. Até o dia que eu coloquei o óculos.
a sensação de colocar o óculos, irmão, foi libertadora, porque foi aí que eu pensei, cara, como eu enxergava mal. É essa a definição de Davi. Ele ora no começo: Senhor, tu me sondas. Agora, esse sondar de Davi é diferente. Por quê? Porque agora ele tem a noção exata da capacidade desse Deus em sua onisciência. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ou seja, o Senhor mergulhou dentro de mim e revelou para mim o meu coração. E Davi conclui no verso de número 24. E eu achei que eu não ia conseguir concluir esse sermão, ia ter que dividir ele em dois, mas que bom. Vê se em mim, ou vê se em minha conduta, algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. As traduções mais conhecidas falam: vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, essa é uma oração sincera. Depois de Davi se deparar com essa grandeza tão tamanha de Deus e da sua capacidade pecaminosa em odiar os inimigos, Davi fala: Senhor, eu te peço, vê se há em mim, ou fora de mim, ou não é fora de mim, mas é se há em mim, porque o mal não está no outro, o mal está em mim. Olha o que Davi fala: o mal sou eu, então vê se há em mim algum caminho mau, porque eu sou a raiz do meu mal. E se existe algum caminho mau, eu te peço, guia-me pelo caminho eterno. E esse caminho eterno, irmãos, nos lembra que na vida nós podemos escolher andar por vários caminhos. Caminhos tortuosos, caminhos de pecado. Esses são os nossos caminhos. Mas os caminhos de Deus são caminhos eternos, porque não são os nossos caminhos. Poucas orações, irmãos, podem ser tão sinceras quanto essa: Senhor, guia-me pelo teu caminho, pelo caminho eterno. Quero orar com você, fazendo exatamente essa petição. Senhor, guia-nos pelo caminho eterno. Porque a verdade, irmãos, é que nós, por vezes, insistentemente, iremos caminhar pelos nossos próprios caminhos. E quando você escolhe caminhar pelo seu caminho, certamente é um caminho de pecado. É um caminho errante, como Agar no deserto. Mas quando oramos, Senhor, guia-me pelo caminho eterno, estamos lembrando: Senhor, guia-me pelo caminho que não acaba aqui, não termina com a morte, mas que continua para além dessa vida, o caminho de Deus. Vamos orar, irmãos? As primeiras ministrações dessa série dos Salmos, eu incentivei os irmãos a desenvolverem o hábito da leitura orante dos Salmos. O que é a leitura orante dos Salmos? É você ler o Salmo e orar a partir da leitura. E esse Salmo é inspirador para que você diga: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau. Você pode orar isso nessa noite? Senhor, Tu és aquele que sonda-nos e nos conhece. Nos conhece por dentro, por fora. Nos conhece quando ninguém, absolutamente ninguém conhece. Tu és o Deus que conhece as gavetas obscuras do nosso ser. Conhece cada palavra dita como cada palavra não dita. Ó Deus, diante da grandeza do seu ser, só nos resta fazer como Davi: tal ciência é para mim maravilhosa. Tal conhecimento, ó Deus, para mim é algo absurdamente grande, de modo que nós não conseguimos definir qualquer palavra para sabiamente definir quem Tu és. O Senhor nos colocou em Tuas mãos, e tal ciência é para mim maravilhosa. Senhor, que
me teceu no ventre de minha mãe. Senhor, que nos conhece, e que os nossos dias foram escritos no teu livro, de modo que a nossa alma sabe, ó Deus, se estamos vivendo o que estamos vivendo, é porque nada foge da tua soberania. E por fim, Senhor, queremos te dizer que os nossos caminhos, eles são caminhos tortuosos. Os nossos caminhos são caminhos de pecado. E humildemente, Senhor, nós queremos te pedir, guia-nos pelo caminho eterno. Guia-nos, ó Deus, pelo caminho da salvação. Senhor, nos conduza conforme o teu querer e de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém.